Por que não a gente fazer uma fofoquinha, né? Vocês viram que o Whindersson Nunes, ele se manifestou, a gente até repercutiu aqui no programa, dizendo que ele achava que era gay, porque ele teria uma atração ali pelo enfermeiro. E aí, depois disso, ele começou a receber vários directs, mensagens na rede social dele, de homens casados fazendo convites. E aí, ele ameaçou, tem até a imagem, né? Ele dizendo assim, ó, próximo cara casado que vir com papo de querer vou fazer sexo comigo, né? Não vou reproduzir isso aqui. Eu vou printar e mandar para a esposa. Por isso, a nossa psicanalista, a Cíntia Castro, já está aqui presente no nosso estúdio, no Morning Show, para falarmos sobre a dificuldade que alguns homens têm, às vezes, de sair do armário. Não sei o que acontece. Como é que a pessoa se manifesta e depois ela começa... então eu sei que ele tem um potencial ali de realmente ter uma relação homoafetiva, então eu vou para cima dele. Na verdade, isso tem mais do que você imagina, né? As pessoas estão mais guardadinhas e geralmente são as pessoas casadas. Porque socialmente é aceito a família tradicional, a família doriana. Só que isso, na verdade, vem se quebrando e quando alguém quebra essa janela, como foi o caso do Whindersson, aí as pessoas falam, bom, ele é público, então ele também não vai me dedurar. E aí é a hora que começam os convites. Só que aí a gente tem que ver o que é fantasia e o que é realidade. Do Whindersson, quando ele trouxe esse relato, ele traz um relato do enfermeiro, né? E aí ele traz essa carência. E por isso que tantas mensagens, né? Inclusive a gente está de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, a gente está contextualizando aqui, porque o Whindersson Nunes mandou um recado para as pessoas que ficam mandando mensagens inbox para ele, no direct, fazendo convites, depois que ele disse que acho que sou gay. E aí um monte de homem casado para cima do Whindersson. E o Whindersson começou a se questionar depois que ele se sentiu atraído pelo enfermeiro que estava cuidando dele. O quanto que essa carência pode ser do contexto de ter alguém demonstrando cuidado com ele? Muita. Por isso que eu falei, cuidado com a fantasia. Porque muitas vezes, na hora da carência, o que acaba acontecendo? Quem me dá atenção, aquele objeto que me dá atenção, é aquele objeto que eu vou olhar diferente. E aí, o que acontece? Eu começo a me identificar com aquilo. Muitas vezes pode ser que ele está descobrindo algo novo sexualmente falando, mas pode ser que não, que seja uma grande fantasia, que aquele homem representou toda uma validação que ele não teve. Quando a gente pega todo o histórico dele, a gente vê que há uma falta de validação, de carência, e ele fica nessa procura incessante. Então, isso é muito comum. Aí vem, né, os aproveitadores que falam, ele é uma pessoa pública, ele não vai me dedurar, então tem a fantasia de pegá-lo, e aí começam os convites. Vai que ele pega, né? Vai que ele cai. Então... O Gabriel Bronde tá quietinho aqui, por isso que eu não tá se aguentando aí. Tô me aguentando, cara. Isso aí não dá, né, bicho? Por que não dá? Cara, olha, eu não vou aqui criticar nada. Você recebe muito direct? Passa sua rede social. Não, o pior que eu recebo pra caramba. Mano, aí eu tenho namorada, pô. Mas eu acho que o Whindersson, ele tem que encontrar Mas de homem casado ou não? Oi? Não. De homem casado? De homem casado, eu não sei se é casado. Eu clico lá, aí o perfil tá meio que bloqueado, né? Eu não vou seguir, né? Você deu aquela olhadinha. Eu dou uma olhada ali, dou uma checada. Pô, isso aqui tá muito fraco, pô. Se eu fosse do outro lado, eu não ia querer isso aqui, né? Aí, o David tem a categoria que é o hétero testado. O David o hétero testado? Não, eu vi na rede social, hétero testado. Você é hétero testado ou não? Não, peraí, calma. O que é isso? É o homem que saiu com outro homem e falou, não gosto. Não. Eu sou hétero raiz. Eu também não sou hétero testado, não. Eu sou hétero raiz, mas nada contra o testado, né? Acho que o Whindersson, inclusive, se enquadra nessa categoria, não sei, né? Mas a maioria hoje em dia testa, viu? Mais do que você imagina. Não, a maioria vem testando muito. E chega em consultório, chega pra conversar, tirar dúvida e fala assim, não, mas é só pra experimentar. Porque falaram de um tal pontinho aí, escondidinho. Então, só queria saber aí, explorar o corpo. Mas eu acho que nós, mulheres que estamos aí, né, nesse momento, somos mulheres solteiras e tal, a gente pode ver um pouco isso, até pelos comentários que a gente recebe aqui essa semana. Porque, aparentemente, os caras mandam mensagem pro Whindersson, né, depois que ele se abriu ali e tal. Mas pra nós, mulheres, mandam mensagem aqui. Não gostei da unha. Vou falar, vocês falaram essa semana várias vezes que não gostaram da minha unha. Mas homem falando da unha? Tem homem falando que não gostou da minha unha. Porque os caras de hoje em dia estão meio esquisitos, hein? Acho que os caras de hoje em dia não estão entendendo muito bem. Nós, mulheres, estamos no mapa da fome, tá vendo? Eu queria fazer até uma pergunta. Existe meio gay?
Não, ou é ou não é. Ou é ou não é, né? A partir da hora que você for experimentar, é porque, né, você É que tem uns que a porta do armário tá envergando, assim, quase abrindo, mas... Na verdade, eu não quero dizer, não quero eu assumir, mas gosto da coisa, né? Essa é a realidade. Exato, não tem como, não existe meio gay. Isso que a Isa falou é verdade. Hoje em dia o homem fica assim, o seu cabelo, a sua unha, o seu perfume, a tua blusa, ele sabe de moda muito mais do que a gente. Sabe como funciona, como não funciona, e isso é um ponto relevante. É a hora que você começa a perceber assim, né? Existe o vaidoso, mas também existe aquele que exagera um pouquinho demais, né? Na vaidade. É o heteroafeminado, seria? Não, Tem não. tantas expressões hoje em dia, Hoje em dia né? tem um pouco de tudo, né? Heterofeminado não, porque esse daí é aquele que se... Como que fala? Se cuida mais, tem um jeitinho mais delicadinho. Mas isso não quer dizer, né, que ele tenha uma outra opção. Isso daí não. Entendi. É porque tem aqueles que querem curtir, mas socialmente, para ter um relacionamento, aí precisa ser o relacionamento tradicional, né? Sim, é ser aceito pela sociedade, né? Ele tem tudo ali para demonstrar. Eu sou um homem, chefe de família. Então, perante uma sociedade, eu tenho algo para mostrar. Mas quando eu tô sozinho, eu quero ser livre, leve e solto. Nesse caso do Whindersson, dá pra dizer que foi algum trauma na vida dele que tá fazendo com que ele tenha essas experiências, né? Porque a gente viu o Whindersson ter um relacionamento com a Luísa Sonza, aí teve aquela questão com o Vitão, aí depois o Whindersson teve um relacionamento com a menina mais nova, engravidou, perdeu o bebê, aí separou, aí ele se envolveu com droga, aí foi internado, aí saiu. Depressão, né? Depressão, tudo isso. Será que foi um trauma lá de trás que tá fazendo com que ele tenha essa visão agora, né? De talvez carência, tentar coisa mais nova, uma carência. O que é isso? Na verdade, a nossa infância, nós fechamos o psique humano com 7 anos de idade, que é chamada primeira infância. Tudo que acontece ali é que vai para a vida adulta. Quando a gente, sem entrar muito nisso, mas entrando, nós somos 50% mamãe e 50% papai. Mamãe é amor, ensinamento e acolhimento. Papai é todo o restante. Quando falta uma validação, quando há uma procura incessante para saber quem eu sou, é alguma questão relacionada com o papai. Geralmente falta de validação, de afeto, que muitas vezes até teve, mas para a criança que é pequena, vendo o pai saindo para trabalhar, outras coisas de uma outra geração, considera uma carência. E aquilo fica enraizado. Aí você pode ver em todas as questões dele, ele fica sempre procurando se achar. E a depressão, o que é? Viver no passado. O ansioso pensa no futuro e o depressivo ele fica no passado. Então ele tem uma dor muito grande ali que ele procura de todas as maneiras. Você vê a quantidade de tatuagem, ele mesmo ter como falar, quisto a internação para se cuidar, a medicação, droga, entre outras coisas, né? A tatuagem é sintoma de alguma coisa? Sim, uma automutilação aceitável, né? Procurar uma dor. Então, porque não é fácil. Polêmico isso, hein? Essa você pegou pesada, né, mano? Mas Você tem tatuagem, Isa? Não, eu não tenho tatuagem, mas eu respeito muito a cultura. Eu acho a cultura da tatuagem... Eu tenho, Essa eu quantidade tenho 3 de tatuagem tatuagens. quer dizer alguma coisa, né? Sim, A quantidade, né? Sim, mas não é. Mas se você parar para olho. pensar assim, nós somos 5% consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui, e 95% inconsciente. Quem manda? O inconsciente. Então, há um ganho secundário em cima disso, na dor. Não só naquilo que eu acho bonito, no que eu quero ser visto, mas também numa dor, porque suportar não é fácil. Eu tenho uma nas costas, uma na nuca, uma no pé. Então, assim, é uma dor que não é fácil. Então, é uma automutilação, não deixa de ser, né? Só que é uma automutilação aceitável por uma sociedade. Então, você pode ver, geralmente as pessoas que se tatuam muito, quando você conversa, escondem uma dor. Isso não é regra, mas é a maioria das pessoas. Tudo que a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar que nada é uma regra, nada é 100% aquilo. Toda é a maioria do que é estudado, né? Tem as suas exceções para tudo. E às vezes tem homens querendo sentir dor de jeito diferente, né? Sei lá. Dor e prazer andam lado a lado. Mas a tatuagem é um prazer também, né? Então, dor é Gente, dor. muitas pessoas... Não, e eu falo pela questão da cultura porque existem perfis culturais na tatuagem. Eu tenho muitos amigos que são tatuadores. Então, eu tenho o perfil da galera old school, tem o estilo chicano. Então, existe uma representação cultural na tatuagem muito importante também. Até em algumas regiões do Brasil, quando você vai para uma região mais litorânea, você percebe que as pessoas têm mais tatuagem, porque ficam mais amostras. Então, tem esse lado cultural também. Sim, sim. Não, sem dúvida, né? E aí o papo tá muito bom, mas eu vou só me despedir pro pessoal que nos acompanha pelo rádio. Na segunda-feira a gente tá de volta às 10 horas da manhã. Te convido a ficar com a gente, então, na nossa programação. Daqui a pouquinho, o Pânico para vocês. Até mais! Para as outras plataformas, seguimos aqui com esse papo
você responder, me desculpe te interromper. Não, imagina, eu falei que realmente existe o lado cultural também muito forte, mas tem um ganho secundário em tudo que a gente faz na vida, que é esse 95 do inconsciente. Isso é o que a gente trabalha, né, o pessoal de saúde mental. Sim. É que o meu lado é sociológico, né? Então a gente vai ter percepções complementares. Inclusive, eu gosto muito de psicologia e psicanálise. Mas pro lado social, a gente tem essa percepção da tatuagem realmente como algo que transparece o ser social cultural, né? Então, em certos aspectos culturais, a tatuagem hoje, ela virou... Tem tatuagem que é moda, tem tatuagem que é estética, mas no princípio da tatuagem em si, ela é uma representação cultural. E por vezes a gente tem estereótipos nas pessoas, mas que a tatuagem, ela parte um pouco de um reforço, meio que estereótipo inconsciente, né? Quem eu demonstro ser como ser social, eu me posiciono constantemente na minha maneira de ser, de agir, de pensar, de falar. A tatuagem, ela é uma representação também de quem eu sou socialmente, não só dos meus princípios também estão atrelados nessa percepção. Então, existe essa parte cultural que é importante também. E sociologicamente, quem avalia as unhas, o homem que avalia suas unhas é o quê? Isso Falta de primitividade? Eu acho que o homem que fica olhando unha não sei o que tá acontecendo com os caras, gente. Olha, difícil. Gente, vamos entrar nesse debate aqui também, porque me ajudem a ajudar vocês. Eu entrar no chat aqui, vocês falarem da minha unha, fica meio esquisito. Mas sabe o que é mais estranho que isso? A pessoa, a Angélica, vocês viram isso? Falou que presenteou a própria mãe com um vibrador. Cara... O Gabriel. Você tá rindo, mas é verdade. Ela falou isso daí, pô. Não sou eu que tô... Ela se manifestou e disse, e a minha mãe nem sabia o que era. Mas qual o problema, né? Aí eu vou de dois lados, né? Primeiro, a exposição. Cuidado com os dois lados, porque Olha lá. Primeiro, assim, nós temos que falar da exposição, né? É uma exposição colocando uma pessoa de mais idade que nem sabe o que é um vibrador. Mas o outro também é pensar o quê? Que a Angélica, ela passa por um lado que é muito importante. A mulher sempre foi reprimida sexualmente. O homem não, desde novinho ele já aprendeu a se dar prazer, mas a mulher não. Quando a Angélica tem esse ato também, ela também liberta essa mãe para dizer, você não é só minha mãe, aquela heroína que tem que ser impecável. Você é uma mulher que precisa ter prazer, conhecer teu corpo. Como alguém vai dar prazer para mim se eu não conheço meu próprio corpo? Mas o homem estranho, tem isso. Né? Não, é estranho porque culturalmente a gente não tem isso. Né? É aquela coisa, como você vai dar um vibrador para tua mãe? Você dá para namorada, para esposa, mas não para mãe. Mas se você parar para pensar, ela foi muito além disso. Ela foi humana, ela foi mulher de falar, poxa, por que a minha mãe não pode ter o prazer que eu tenho? Qual o problema disso? Então tá na hora da idade da minha mãe ela se conhecer. Agora, se a mãe vai usar ou não, é outra história. E muitas vezes também tem repressões que passam de uma geração para outra, né? Então, quando a filha faz o gesto de falar com a mãe, isso também pode ter uma libertação quase de outros traumas aí, de funcionamentos psíquicos da família, que a gente nem tem como saber aqui de fora, né? Sim, fora o que ela passa ainda para a filha dela, né? É aquilo que falar, a parte da sexualidade, tanto do homem e da mulher, todo mundo tem direito a sentir prazer. Por que não? A questão é como você coloca isso socialmente. Eu acredito que quando ela vai lá e ela coloca um presente desse no ar, que muita gente vai falar, caramba, um vibrador para a mãe, né? Como um negócio desse, Papai Noel chegou antecipado. Mas pensa, também a mulher precisa sorrir, ter prazer, se conhecer. Então ela vai ali, o que muitas pessoas poderiam criticá-la por ser, né, uma mulher dando um vibrador para outro, não, ela fala assim, eu te liberto para ser mulher, para ter prazer, conhecer teu corpo, porque você merece independente de qualquer coisa. Então ela quebra anos e anos e anos de opressão feminina. Isso é muito importante. Então fica claro que o Luciano Huck é broxa. Mas qual a relação? A relação é que assim... Calma aí. Então, a Angélica tá apresentando o vibrador pra sogra. Significa que possivelmente, né? Não, já experimentou. Pra mãe, rapaz. Deixa eu explicar. Pra mãe, tá pra mãe. Mas ela já experimentou, então. Eu vim perto de você porque assim... Mas qual o problema dela experimentar? É aí que vai a questão. Qual o problema dela, do parceiro dela, experimentar um brinquedinho, um companheiro? Eu tô achando que o Gabriel... O fetiche. Tô achando que o Gabriel não sabe brincar. Não. Calma. Polêmica. Calma. Você acha que ele é o homem que repara nas unhas, então? Agora eu tô suspeitando. Deus me livre. Ô, Gabriel, tá indo bem, Não, pô. mas peraí, pô. Não, então se o Luciano Huck tivesse bem, a Angélica não tava no vibrador. Mas às vezes, pra arrebentar, meu amigo. Não, eu vou te contestar. Muito pelo contrário, se ele tá bem, aí que ela tem vibrador. Eu vou deixar com o chat, só o chat. Responde aí. Responde aí, chat. Peraí. Vamos ver o que é que o chat fala aqui. Eu acho que porque nem o no chat vai Nordeste salvar isso aí depois não dessa. existe, não, hein?
Não, por ele estar bem, que ela deve ter muitos vibradores, né? Porque aí faz a coisa subir e descer. E aí a intimidade, entendi. o cara é tão bom que ele fala, eu tô tão seguro que pode entrar qualquer coisa aí que vibra, que sobe, Eles são desce, tá casados tudo há ótimo. muitos anos, né? Eles são casados há muitos anos. Eles têm um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa. A Angélica é uma super mãe, uma super esposa. E acho que a intimidade que é construída leva pra esse lado, né? Você Depende, né? Ninguém tá na casa também, que nem a Ivete Sangalo separou, ela tava super bem, Exato. de repente, pum, né? Não, existe o que aparece na mídia, isso que acontece dentro da casa. Mas sexualmente falando, se ela tem essa liberdade de dizer pro companheiro dela, tenho curiosidade de conhecer, de aprender, e ele topa e vice-versa, ótimo. 4 paredes, importante ser feliz. Se é com vibrador, sem, importante ser Mas feliz. eu não gostaria realmente de pensar que minha mulher deu um presente pra minha sogra e aí ficar É um relacionamento sério com vibrador, né? Minha mulher tá com um relacionamento sério com vibrador. Vocês estão com a cabeça muito fechada por aqui. Tem todo mundo abrir a cabeça um pouco pra curtir mais, se divertir Olha lá, mais. o pessoal tá falando aqui, ó, o Hulk tá precisando de um auxílio. Isso existe não. Aí, o pessoal tá comigo, pô. Mas é a sogra do Hulk que ganhou o vibrador. Não, mas quem deu?